Muito bom dia, agronegócio. Hoje é 11 de abril de 2024, quinta-feira, 8 horas 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde vamos trazer notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado aqui na nossa companhia, na nossa audiência da Rádio Agro Hoje. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia também conosco nesta quinta-feira, aqui no Bom Dia Agronegócio. Hoje uma série de informações importantes, principalmente das relações Estados Unidos-China, Brasil-China. Nós vamos detalhar algumas dessas relações. Joe Biden se encontrou com o premier japonês e o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Sr. Tom Vilsack, falou que a China está favorecendo o Brasil. A gente vai explicar melhor essa situação. Vamos também, claro, trazer em primeira mão os novos números da Conab, que saem hoje às 9 horas, horário de Brasília. Então você que está chegando agora, fique até o final, porque nós vamos trazer aqui em primeira mão os números assim que forem divulgados. Vamos trazendo aqui essas informações todas para vocês. E às 13 horas tem relatório do USDA. Vamos comentar esse relatório no nosso quadro de entrevistas com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que estará conosco em mais alguns minutos. Aqui no Bom Dia Agronegócio, afinal, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E para começar a conhecer essas informações, nós vamos checar os mercados que já estão em andamento, as bolsas internacionais, e a gente começa com os números da soja, ou melhor, os números dos grãos na Bolsa de Chicago. Nós temos para a soja 11 dólares e 59 centes por bushel, uma baixa de 0,4%, o milho 4 dólares e 35, 0,4% de alta, neste caso, o trigo 0,5% de queda para 5 dólares e 55 centes por bushel. Ainda em Chicago, derivados de soja, destaque para o óleo, que volta a realizar lucros, 1,3% de queda, e para o farelo, 0,5% de baixa para 332 dólares e 60 centes por tonelada curta. Com a baixa de 1,3% do óleo, nós temos 46 centes mais 99 por libra-peso no contrato mais negociado. Bom, na sequência, a Bolsa de Nova York. O destaque ainda é o café. O café estava subindo mais de 1% há pouco. Diminuiu um pouquinho a intensidade da alta, mas ainda sobe. 0,7% de alta para 2 dólares e 16 mais 23 por libra-peso. O salto do café tem sido bastante surpreendente. O Arábica não tem força sozinho, né? Ele não tem novas notícias, fundamentos próprios que motivassem ganhos como esse, mas as preocupações com o Robusta estão muito evidentes aqui no Brasil. Recorde de mais de R$1.000 por saca no Robusta, isso ajuda a puxar os preços do café Arábica. Açúcar caindo 1,3% de queda, 21 cents mais 18 por libra-peso. O algodão 0,7% de baixa para 84 cents mais 73 por libra-peso. E nós temos com o petróleo o caminho para checar os demais grupos de commodities. Nós temos 0,5% de queda no WTI para 85 dólares e 78 centes por barril, no Brent 90 dólares e 9 centavos, com uma queda de 0,4% na manhã desta quinta-feira. Gás natural caindo 0,5%, ouro e prata sobem, o ouro tem alta de 0,3% e a prata 0,2%. Cobre 0,2% de queda. Dólar index, checaremos também o índice dólar frente a uma cesta de outras moedas. Hoje subindo 0,03% para 105.060 pontos. Ontem subiu bastante, somente frente ao real. O dólar comercial teve uma alta de mais de 1%, de 1,4% para fechar o dia de ontem com R$ 5,08. O mercado retoma os seus negócios às 9 horas de hoje. Bom, na sequência, vamos checar, para finalizar a nossa rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, levantamento da Agriinvest. Farelo, nós temos queda para o farelo soja no fechamento desta quinta-feira, o óleo subindo e o milho recuando. Nós temos uma informação adicional importante de Eduardo Vanin, que diz o seguinte: em Dalian, forte queda para os futuros do suíno vivo. Os futuros vinham subindo forte nos últimos dias, embalados pela redução da oferta e a expectativa de aperto do balanço para o segundo semestre. Passaram, portanto, a recuar. Estaremos de olho e acompanhando.
né, estamos monitorando esse mercado da suinocultura chinesa, porque, mais uma vez, eu reforço, o que acontece com a suinocultura chinesa diz respeito diretamente à sua atividade produtor de soja e milho no Brasil, em especial produtor de soja. A maior parte da soja importada pelos chineses é processada, vira alimentação animal para alimentar ali os maiores plantéis e rebanhos do mundo. Então estamos de olho nesse mercado que está trazendo informações e sinais importantes. 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos às manchetes, vamos conferir as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira informação ali está no campo da geopolítica, das relações internacionais, que são bastante importantes e que dizem respeito também ao Brasil, vão trazer algum impacto ao Brasil, porque o presidente americano Joe Biden e Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro do Japão, se encontraram e anunciaram em um comunicado conjunto no final do dia desta quarta-feira, após uma visita do líder japonês à Casa Branca, que ambos reiteram os laços entre os países e reiteram sua forte oposição a qualquer tentativa da China de alterar de modo unilateral pela força o status quo no Mar do Sul da China. É um reforço, portanto, dessa relação de Estados Unidos e Japão e uma relação fortalecida para se opor à China de forma bastante clara. Pois bem, Biden e Kishida ainda falaram sobre o comportamento chinês na região, já que ilhas estão sendo reivindicadas por muitos países. Perigoso e ilegais, segundo os líderes, e atrapalhando os esforços de outras nações para explorar recursos. Os dois ainda comentam sobre várias temáticas, incluindo a guerra na faixa de Gaza. Os líderes condenam novamente o ataque do Hamas em 7 de outubro em solo israelense e dizem que Israel tem o direito de se defender de modo consistente com a legislação internacional. Todavia, tanto Biden quanto Kishida também lamentam os acontecidos, dizendo tratar o assunto com profunda preocupação diante da crise humanitária crítica na faixa de Gaza e afirmam ser crucial a libertação de todos os reféns feitos pelo Hamas. Eles também deixam explícito a necessidade de um acordo que também trouxesse um cessar-fogo imediato e prolongado em Gaza, com a permissão para o envio de ajuda humanitária adicional para os palestinos. A dupla também diz que continua a defender um Estado palestino com garantias à segurança de Israel como parte de uma solução duradoura e justa na área. Essa é uma notícia importante porque traz ali o papel dos Estados Unidos frente aos chineses, principalmente neste ano, quando em novembro acontecem eleições presidenciais. Os principais opositores ali, né? Os opositores serão Joe Biden e Donald Trump, já confirmados por seus partidos, os democratas e os republicanos, de que serão os dois a concorrer à corrida ali, à Casa Branca. Então, o posicionamento de Joe Biden frente aos chineses e o que pensa Donald Trump também sobre a China estão no mote dessas análises políticas e, claro, do eleitor americano que está ali definindo também as suas posições. Lembrando que nos Estados Unidos a polarização política ela é tradicional, antiga, faz parte do jogo político, ou se é democrata ou se é republicano, sem muita variação. E esse posicionamento dos Estados Unidos perante a China é sempre ponto de alerta, ponto de atenção para o eleitor americano e, claro, que para toda a relação e o andamento da geopolítica global também. 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando das relações da China, mas dessa vez com o Brasil e da perspectiva dos Estados Unidos, o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack, sugeriu que a China poderia estar favorecendo a soja e o agronegócio brasileiro. Ele trouxe essas declarações em uma recente entrevista que deu e sugeriu que isso estaria ocorrendo em retaliação contra as recentes restrições à propriedade de terras agrícolas do país por estrangeiros. Então, é mais um ponto de monitoramento ali
né, dessa relação, e isso é importante também por quê? Porque em 2018, quando estourou a guerra entre China e Estados Unidos, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, na ocasião, Donald Trump era o presidente americano, as exportações brasileiras de soja, elas registraram um boom, né? Nós trouxemos, inclusive, essa notícia esse ano, aqui no Notícias Agrícolas, dessas relações, né, que se firmam ao longo do comércio, ao longo do caminhar das negociações, e para a China e Estados Unidos não foi diferente, para a China e Brasil também não. Mas ao passo em que em 2018 os Estados Unidos abriram esse enorme abismo de negociações com a China, houve, portanto, esse preenchimento natural do Brasil e essa relação se fortaleceu e promoveu. Somente naquela situação nós tivemos um aumento exponencial das exportações brasileiras de soja para os chineses, o que, claro, continuou. Hoje o Brasil é a principal origem fornecedora de soja para o gigante asiático. Estamos exportando milho para os chineses, embora o mercado de milho ele tenha um dinamismo maior por ter mais players atuando nele. Inclusive, segundo as informações da Agriinvest, o mercado do milho está mudando, já vou complementar essa notícia com essas informações, mas também diz respeito ao agronegócio brasileiro, não só o que disse Tom Vilsack, portanto, em relação às relações China-Brasil, mas também como vai se comportar os Estados Unidos frente aos chineses, inclusive como fornecedor de alimentos, de commodities agrícolas, de commodities de todas as naturezas, e como isso interfere na nossa competitividade. Se Donald Trump assume a Casa Branca, temos um cenário. Se Joe Biden mantém-se no Capitólio, temos outro cenário. Então, são decisões que são importantes para esse momento. Só rememorando uma fala do professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais e especialista em Economia Internacional da ESPN, ele diz o seguinte: o mundo está em suspenso até novembro, até que nós tenhamos os resultados de eleições importantíssimas que estão acontecendo no mundo até lá. E a principal delas, é claro, é essa que acontece em novembro nos Estados Unidos para a presidência. Complementando com a informação do mercado do milho e a análise de Eduardo Vanin, ele diz o seguinte: até a virada do mês, todos contavam com um grande farmer selling ainda por vir. Argentina, Brasil, Estados Unidos e Ucrânia. Como eu falei, nós temos mais players atuando no mercado de milho. E ainda tem um grande farmer selling por vir. Na semana passada, os rumores de cancelamentos de barcos de milho na Ucrânia e possível redução das cotas de importação nas zonas livres de tarifas na China ajudaram a pesar um pouco mais sobre o sentimento dos níveis dos prêmios nas origens e na CBOT. E o Brasil, para finalizar, tende a exportar menos milho este ano por conta de termos também uma safra menor. A estimativa da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, é de que o Brasil exporte 38 milhões de toneladas de milho contra as 55 milhões do ano passado, quando tivemos uma boa safra e uma competitividade também bastante considerável. 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Lembrando que no nosso bloco de entrevistas hoje estará conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e você pode se adiantar e trazer suas perguntas para o Matheus, principalmente sobre o mercado da soja, que é o nosso ponto central ali de conversa com ele, mas o Matheus vai comentar as expectativas para o relatório do USDA, vai comentar as expectativas para os números da Conab, para a nova safra dos Estados Unidos que está começando, e isso é bastante relevante, a sua participação é determinante, porque o Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência, mas mais do que isso, pela nossa audiência também. Então, o Bom Dia Agro aqui é um espaço para que a gente possa ouvi-los, dedicados a vocês, dedicados a tirar as suas dúvidas e, claro, lhes auxiliar na tomada de decisão, né, nas definições de gestão, de estratégia. Esse é o objetivo do Bom Dia Agronegócio. Então, a sua participação é muito importante. Inclusive, para você que nos ouve pela Rádio Agro Hoje, você pode continuar ouvindo pela Rádio Agro Hoje, mas encosta aqui no YouTube do Notícias Agrícolas, manda ali o seu comentário pelo nosso chat no YouTube e a sua participação está garantida por aqui. São 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília.
Nós vamos falar agora sobre um problema bastante grave e que acende alertas importantes no Brasil, que é a condição da apreensão de defensivos agrícolas ilegais. Tem crescido no Brasil e mantém o alerta ainda mais intensificado. Segundo as últimas informações, há pouco mais de um ano, policiais civis de São Paulo, ao lado de fiscais do IBAMA e do Ministério da Agricultura e Pecuária fizeram uma blitz em um endereço em Americana e descobriram um depósito de contrabandistas. Amplo, bem iluminado, com ventiladores nas paredes, o local era usado como esconderijo para 75 toneladas de agrotóxicos ou de defensivos que haviam entrado ilegalmente no Brasil. Seguindo com as informações, entre os produtos, um chamava atenção, aquele que continha o paraquat, um ingrediente ativo totalmente banido no Brasil desde 2021 e que é associado ao Parkinson em pessoas que manuseiam o produto. Antes de ser proibido, esse químico era muito usado para secar lavouras de soja, sempre muito comum no Brasil, de modo a acelerar o amadurecimento dos grãos, permitindo antecipar a colheita. A apreensão ocorreu em fevereiro de 2023, nessa localidade, neste caso específico, e só confirmou que as autoridades já vinham detectando o avanço de grupos criminosos na venda de defensivos no mercado clandestino, o que explica o aumento no número de apreensões de defensivos ilegais no país. No ano passado, só a Polícia Federal reteve 575 toneladas, quase 180% a mais do que em 2022. Os lotes apreendidos na cidade de Americana, aqui no interior de São Paulo, acondicionados em sacas e em tonéis de plástico, foi avaliado na época em 43 milhões de reais. Autoridades disseram que a carga seria vendida a produtores rurais no Mato Grosso e também no estado de São Paulo. As instituições federais, os órgãos federais e também estaduais, eles vêm fazendo seguidas apreensões desses produtos que chegam ilegalmente no Brasil, tanto do paraquat quanto de outros produtos também, e muitos deles vêm de outros países, entre eles Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina, países com regulações menos rigorosas do que as brasileiras em relação aos defensivos, e esses ingredientes geralmente são importados da China e da Índia. Então, o brasileiro, inclusive, né, o produtor brasileiro buscou uma alternativa, né, uma alternativa para estes ativos, né, para essa condição ali do paraquat, né, foi buscar outros produtos como o de quat, por exemplo, e foi se adaptando depois que o paraquat foi banido, então em 2021. Mas claro, né, sempre tem aquela pequena porcentagem, né, do profissional que vai buscar ali um caminho errado, para a gente ter que dar esse tipo de notícia. Mas é importante que a gente dê essa informação porque mostra que, de fato, as autoridades estão em alerta, o setor precisa estar em alerta para também não tomar um prejuízo maior, não acabar comprando um produto, né, contrabandeado em mercado clandestino, e não é esse o perfil do produtor brasileiro. Então, ter atenção a essas informações é fundamental, inclusive para o bom andamento aí dos nossos, né, dos negócios em torno ali enfim, da nossa produção. E o paraquat é sempre uma boa discussão, né, para se ter. Os estudos são profundos e constantes em torno dos efeitos do paraquat, mas, de novo, a gente precisa manter ali um entendimento de como é que a gente vai sanar essa falta, né? Enfim, a gente vai olhar para isso. Bom, antes da gente seguir aqui com as nossas notícias, porque no próximo bloco, né, antes dali depois dos vídeos que a gente vai já exibir para vocês das realidades das safras brasileiras, eu quero só comentar, antes do Matheus chegar, algumas expectativas para o relatório do USDA, que chega às 9 horas pelo horário oficial de Brasília. São sempre números que, assim, podem ou não ser frustrados, pode acontecer isso, então a gente vai, né, trazer essas expectativas para que vocês estejam também preparados para receber esse relatório, né, esses números que chegam às 13 horas, horário oficial de Brasília. Eu estou buscando aqui as informações já em milhões de toneladas, porque geralmente as expectativas vêm em
bushels, né, em milhões, bilhões de bushels, e a gente vai trazer para vocês então em já convertidas, né? É importante que a gente traga os números já com as nossas realidades de medidas. Pois bem, para a safra 23-24, falando em estoques finais norte-americanos, e para esse número, inclusive, há uma expectativa grande, porque como os programas de exportação dos Estados Unidos, principalmente se a gente olha para a soja, estão comprometidos, né, estão ali mais fragilizados, estão com problemas, Eduardo Vanin ontem detalhou isso aqui no Bom Dia Agronegócio, os números dos estoques finais são bastante aguardados para a safra 23-24 dos Estados Unidos. Então, para soja, a mediana das estimativas, das expectativas, 8,6 milhões de toneladas, ou 8,63, contra o número de março de 8,57. Então pode ter um aumento, mas é um aumento tímido, né? As expectativas variam de 8,2 a 9,2 milhões de toneladas. Vejamos o que o USDA nos apresenta hoje. Para milho, a média das expectativas, 53,4 milhões de toneladas. Uma redução em relação a março é esperada, já que nós tivemos no mês passado os estoques finais norte-americanos sendo esperados em 55,2 milhões, sendo estimados em 55,2 milhões de toneladas. Quando a gente olha para o intervalo das expectativas, é um intervalo amplo, de 51,4 a 55,6 milhões de toneladas. Eu vou repetir a média, 53,4 milhões. Para trigo, a média das expectativas, 18,8 milhões de toneladas, em um intervalo de 18,2 a 19,6 milhões, e um pouquinho maior a média do que o estimado em março, de 18,7. Então, de 18,3. Poderíamos crescer de 18,3 para 18,7 milhões de toneladas nos estoques finais de trigo norte-americanos, safra 23-24. Estoques finais globais, soja, milho e trigo. Para soja, média das expectativas, 113,7 milhões de toneladas, num intervalo de 111,8 a 115,5, o número de março, 114,2, ou seja, a média das expectativas é menor do que o número trazido em março, em aproximadamente 1.300.000 toneladas. Para milho, média das expectativas, 316,72, 316,7 milhões de toneladas. Número de março, 319,6. Então pode haver um aumento, uma redução também nos estoques finais de milho, na casa de 3 milhões de toneladas. E a média para os estoques globais de trigo, 259,1 milhões, para comparar com março de 24, também um pouquinho maior, já que em março o USDA trouxe 258,8 milhões de toneladas. Então, expectativas dadas, relatório chega às 13 horas, já a gente vai ouvir do Matheus quais são as expectativas do mercado mais aprofundadas. Antes disso, a gente vai conferir os vídeos ali que marcam as realidades das safras Brasil afora, vídeos enviados por vocês, audiência do Bom Dia Agronegócio, audiência do Notícias Agrícolas, então informações com exclusividade chegando para você, informação que você mandou para nós. Vamos conferir aqui no nosso momento Fala Produtor. Olá pessoal do Notícias Agrícolas, aqui é Marilson Dorigon falando do campo, aqui município de Sertanópolis, bem próximo ao município de 1º de Maio, essa área, plantio do dia 10 de março, esse milho passou por um pequeno estresse de uns 12 a 13 dias sem chuva, muito calor intenso, aí deu até um pouco de ataque de lagartas, mas graças a Deus no último domingo veio uma chuva mais de 40 milímetros. E olha a recuperação do milho, fazendo uma aplicação para cigarrinha e também jogando um nitrogênio nesse milho. Olha só que bonito, tá? Beleza? Forte abraço. Moçada, isso aqui sim é dó, ó. Um arrozão que tava, coisa mais linda. Tudo em pezinho, a chuva dessa noite, olha o que virou. Não tem uma quadra que tá diferente dessa aqui. Tá tudo assim. Trabalha o ano inteiro
para poder dar um arrozão, coisa mais linda, igual tava. Acontecer isso aqui, ó. Mas vai fazer o que, né? Não é nós que não depende de nós, né? Deixa eu ir lá mais pra frente. Olha isso. Dobra o trabalho pra colheita. Começa a trabalhar mais tarde, para mais cedo, porque daí volta a umidade, embucha a máquina. Aí, ó. As máquinas embucham tudo. E olha que arrozão que tava, ó. As partes das beiradinhas que ficou em pé. Coisa mais linda do mundo. Vai fazer o que, né? Tem gente que reclama que o arroz tá caro, pelo amor de Deus. Olha aí. Olha que situação que ficou isso. Você tá doido. Olha aí, moçada. Parece que passou um rolo com o trator por cima das quadras. E o trabalho que dá agora, porque ainda bem que tava seco, nós tirou a água, mas a chuva que dá agora, se chover muito, fica difícil de sair água. Olha isso, gente. Essa área aqui tá cerca de 40 dias sem chuva. Milho pendoando já. Vai produzir o quê? Olha, secura. Aqui é o distrito de Vila Nova, Toledo, Paraná. É brincadeira, hein? O produtor sofre, hein? Olha. Viu aí o recadinho, né? E você viu que não são nem sempre notícias boas, né? Vocês acabaram de ver aí esse milho bastante prejudicado dos relatos que a gente vem recebendo. E é muito importante que o arroz também muito prejudicado. E vocês viram que é importante mandar o seu relato para que a gente possa expandir o alcance da sua informação, né? Então, usa esse QR Code que está na sua tela, certo? Para fazer, é simples, escaneia o QR Code, vai mandar o vídeo, nome, sobrenome, cidade, estado, ou pode usar o número do nosso WhatsApp, você que está ouvindo pela Rádio Agro hoje, o número é 19997670241, vou repetir, 19997670241. Então, mande o seu relato para nós, é importante para que aqui no Bom Dia Agronegócio a gente possa trazer o alcance maior dessa informação. Não adianta você olhar pela janela, ver o problema, mas não compartilhar conosco. 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai detalhar um pouco mais do atual momento da soja, o mercado da soja lateralizado em Chicago. Aqui no Brasil, outros pontos de atenção. Nesse momento, em Chicago, os preços sobem um pouquinho mais, ou melhor, cai um pouquinho mais de 4 pontos. E é isso que a gente vai tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E como hoje é quinta-feira, é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. E, portanto, comigo já está Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, para nos trazer mais dessas informações, esse entendimento do atual momento do mercado. Matheus, seja bem-vindo, é sempre um prazer estar contigo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Prazerão estar mais uma vez aqui com vocês. Bora lá, né? Mais um dia, mais uma quinta. Mercado turbulento, super quinta hoje, grandes relatórios, né, Carla? Então vamos pela frente. É verdade, Matheus. A gente está ali num dia de, em mais alguns minutinhos, receber os novos números da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Às 13 horas tem o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. Para esses dois mercados, quais são para esses dois boletins? Queria saber suas expectativas e saber principalmente se eles podem impactar os preços da soja e do milho nessa quinta-feira. Carla, o que temos agora, né? A Conab publica às 9 horas, né? Um novo relatório. De fato, a Conab tem números um pouco mais realísticos, né? Quando comparado com o SDA. Não estou dizendo também que
é o que retrata a realidade de campo em loco, né? Mas dentre as entidades oficiais, né, IBGE, Conab, USDA, a gente vê como a Conab, né, talvez com maior proximidade do que hoje acontece em campo, né? É uma safra problemática, é uma soja brasileira que está caminhando para a reta final de colheita, né? A gente, até amanhã, provavelmente, a gente alcançaria algo em torno de 85, 88% da área nacional colhida. Então, falta pouco, né? Realmente, para ser retirado do campo. Conab colocando 146 milhões para a soja. Cabe sim novos ajustes? Sim. Provavelmente, nesse relatório de hoje, a gente não deve ter um novo grande corte. Tá? Seria realmente uma surpresa otimista ao mercado se houver um novo grande corte. Acredito que a Conab vai esperar realmente o relatório de maio, o relatório de junho, para trazer realmente o número final estimado de produção brasileira. Só que a grande atenção do mercado, Carla, apesar de a Conab estar sendo publicado agora pela manhã, né, a grande atenção do mercado é o USDA. O USDA que para a soja ainda estima uma safra brasileira de 155 milhões de toneladas, uma safra muito grande, aos olhos, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Realmente o mercado como um todo, né, existe um consenso mercadológico que o USDA possa cortar algo em torno de 4 milhões de toneladas. Então, realmente um corte ainda um pouco modesto na nossa percepção, né? A Pátria insiste ainda que a safra brasileira ela é sub 150, sub 145. Ela é uma safra que é ainda estimada pela Pátria de 143,18 milhões. Pequenos ajustes para cima e para baixo ainda são cabíveis, porém pequenos, nada de realmente muito significante. Então, o mercado vai, sim, vai olhar a Conab hoje, com toda certeza, porém a grande atenção, né, o grande momento especulativo do dia está para as 13 horas, né, na publicação do novo relatório do SDA. Matheus, além dos números da safra, das safras sul-americanas, aqui o mercado se atenta também às exportações, por exemplo, norte-americanas, que na soja ainda estão meio atravancadas ali, um programa de exportação meio comprometido que pode, por exemplo, elevar os estoques finais dos Estados Unidos. Esse é um ponto de atenção? Carla, eu diria que o ponto de atenção existe, tá? Até porque os norte-americanos hoje não tem tanta soja a ser comercializada, né? O estoque final dessa safra 23 e 24, né, que nos Estados Unidos já foi colhida, essa safra agora que está em processo de semeadura em solo norte-americano, já é a safra, né, contabilizada no ano comercial 24, 25, tá? Então, a safra 23, 24 é uma safra que foi, sim, prejudicada, né, por problemas de seca, temperaturas elevadas, um prejuízo não tão agressivo, porém foi uma redução de safra de quase 10 milhões de toneladas de soja, tá? Enquanto que hoje a soja norte-americana ela está cara ainda em relação à brasileira, né? Então, quando se fala em novas compras ou de aquisições passadas, os chineses, né, continuam preferindo, né, a soja brasileira por disponibilidade, por preço, por qualidade. Então, sendo bem direto, Carla, as exportações norte-americanas, né, de soja, elas passam por realmente um enfraquecimento porque não é competitiva, né, quando compara-se, né, ao produto aqui nosso no Brasil, né, que teve uma safra problemática em termos de oferta, porém uma safra com uma qualidade, um teor proteico ali satisfatório, né, para a importação chinesa. Matheus, o quanto dessas informações ainda pesam sobre o mercado até que, ou melhor dizendo, vou reformular, o quanto dessas informações tem peso diante de uma nova safra se iniciando nos Estados Unidos? O plantio já começou por lá para o milho, para a soja, né, tá prestes a começar. As decisões do produtor americano eu imagino que já estejam dos 95% tomadas, ele ainda pode fazer algum ajuste fino ali para uma coisa ou outra, mas tem uma nova safra dos Estados Unidos começando. Isso já domina a total atenção do mercado ou ainda o mercado está se equilibrando e está nesse momento de transição em Chicago? Carla, ainda é transição, tá? Eu vejo alguns ainda ressaltando, levantando essa bandeira de que o Brasil não importa mais. Realmente é uma retórica mal construída falar que Brasil não importa mais, né? Realmente o SDA trazer números potencialmente para estimativas próximas à da Conab, de 146 milhões de toneladas, mudaria como um todo, né, o cenário total da balança da oferta mundial de soja. Nos olhos do SDA, né, a gente ainda tem
um superávit produtivo. O que que é? A oferta acima da demanda para esse ciclo safra 23, 24. Enquanto que, se usado, né, números próximos à Conab, números próximos ao que nós aqui estimamos na pátria, né, que estaria ali 3 milhões abaixo da Conab, virtualmente muito semelhante, né? Se a gente tem realmente esse corte de 10 milhões sobre as estimativas do USDA para a safra brasileira, né, a gente muda completamente, né, da água para o vinho, realmente a realidade, né, de superávit produtivo para déficit produtivo nesse ciclo safra, né? Os estoques que na projeção de USDA sairia dos maiores estoques da história da soja do planeta, cairia para os menores estoques desde 2019. Então, realmente ainda importa com muita intensidade. A gente precisa, sim, ter essa capacidade, né, de entendimento de Sim. que a safra brasileira ainda importa. Ainda existe, Carlos, uma enorme disparidade sobre o potencial produtivo da safra aqui no país. A gente está falando de 10 milhões de toneladas de diferença entre o USDA até o momento e Conab. 10 milhões de toneladas. Realmente que colocaria ah, o balanço, né, o equilíbrio da oferta brasileira, que hoje cria-se essa fotografia equivocada que sobra por uma fotografia onde há escassez. Então, ainda é um fator importante. O SDA de hoje, às 13 horas, ele vai ser crucial, ele vai ser realmente um momento especulativo. Se a gente observar qualquer corte acima de 4, 5, 6 milhões de toneladas, colocando a safra brasileira na ótica do USDA abaixo de 150, é um fator muito otimista a preço da soja, não só lá fora, mas dentro do Brasil. Acredito que é improvável, tá? Para todos que estão assistindo, a gente sempre, né, tem o que esperamos para o resultado final e o que esperamos para cada relatório de cada entidade. Então, observando, né, esse fator um pouco mais conservador, na redução mais gradativa da produção brasileira, até porque seria até engraçado de enxergar como que o SDA iria balizar, né, esse corte mais abrupto da soja brasileira, se em contrapartida está subindo a demanda por importação da soja chinesa, né? Então, realmente, se cortaria soja do Brasil, vai tirar a soja de onde? Então, a expectativa para hoje realmente não são de cortes muito agressivos para a safra brasileira, que poderão sim ainda ser empilhados nos próximos levantamentos, mas ainda assim é um fator de muito peso no mercado, viu, Carla? Matheus, essa disparidade que tem sobre o real tamanho da oferta brasileira da temporada 2023-24, mais do que isso, como ela é ofertada efetivamente no mercado, né? Porque uma coisa é você ter essa soja, outra coisa é ela estar ofertada no mercado. É, o reflexo dessa disparidade vem como, por exemplo, nesse momento de fortalecimento dos prêmios. Esse é um primeiro sinal de que essa disparidade começa a ficar mais evidente à medida em que a originação vai acontecendo e em momentos determinantes ela vai ficando também um pouco mais dificultosa. Carla, a gente vê até alguns. É um termo antigo, né? Que eu já li num livro de filosofia, né? Acho que se foi até denominado por Sócrates no passado, né? De que existiam sufistas, né? Que são pessoas que falam da boca para fora, né? Criam enredos, narrativas para enfervecer muitas das pessoas, né? Dizendo que safra brasileira realmente hoje não importa mais, que a safra brasileira não tem mais peso no mercado. Enfim, apenas para criar pontos de vistas, né, para justificar talvez um equívoco passado. E a safra brasileira, sim, é um enorme peso ainda no mercado, né? A gente ainda tem realmente uma das maiores disparidades, né, entre estimativas oficiais da história do Brasil, da soja brasileira. A gente tivemos no passado algo semelhante em termos percentuais, né? Sim, porém em valores absolutos, né? Nunca tivemos tanta diferenciação, né? Entre a real estimativa da safra brasileira, né? Colocando, como eu já disse, mais de 10 milhões de toneladas entre estimativas de órgãos diferentes, né? E todos, né? Tidos como oficiais, cada um com sua carga, né, de ofício diferente, né? O SDA realmente mostrando uma visão mais de mercado mundial, Conab mostrando mais um mercado em loco aqui no Brasil. Então, vai ser sim ainda interessante, cara, a gente vê como que essa equação vai ser solucionada nos próximos meses, tá? A gente vê sim prêmios já em recuperação, muitos que alegavam, né, que se os excessos da soja brasileira, a safra ainda existe, cara, por epifania ou não, por, enfim, não vou dizer
mau caratismo, mas talvez uma falta, né, realmente de compreensão em campo. Ainda existem empresas privadas alegando safra recorde no Brasil. Isso é, assim, Sim. falta totalmente o senso realmente de estar em campo olhando o que acontece, sabe? A gente tem uma carga de demanda por fretes no Brasil extremamente baixa, talvez a mais baixa da última década. Sim. A gente tem uma capacidade de armazenagem estática tranquila neste ano, a gente não vê, né, relatos de euforias para armazenagem, a gente não vê relatos de armazenagem em céu aberto, como aconteceu em anos passados por excesso de oferta, tá? A gente vê ainda, né, produtores em campo, em processo de colheita, sofrendo agora com excesso de chuvas nessa reta final de colheita no Brasil, alguns ainda sofrendo com a seca na soja. Então, realmente, uma safra problematizada, Carla, que vem sim refletindo em prêmios. A gente tinha prêmios nessa mesma época do ano, no ano passado, a menos 200 pontos. A gente tem prêmios hoje já zerados, no campo positivo para o spot, já colocando 10 pontos de alta já para contrato para entrega daqui a 30 dias, 30 pontos de alta já para contrato daqui a 60 dias de entrega e recebimento. Então, realmente, os prêmios, né, ou chamado tecnicamente base de exportação no Brasil, eles já mostram, né, que o cenário este ano é totalmente distinto do ano passado, que quando sim, no ano passado tivemos uma safra recorde, um excedente produtivo, né, uma oferta cheia, e justificou realmente o que vivemos no ano passado. Neste ciclo safra, a gente vem vivendo um cenário totalmente oposto. Matheus, te acompanhando pelas redes sociais, eu percebo que quando você abre ali para perguntas, né, para o público da Pátria, não só para o público, mas naturalmente para os potenciais clientes, as perguntas são sempre muito direcionadas a, claro, né, a região dessas pessoas. Então, tem sempre aquele que te pergunta sobre o preço. Quando é que vai subir o preço no Rio Grande do Sul? Quando é que vai subir o preço no Goiás, no Mato Grosso do Sul? Hoje a gente consegue trazer esse panorama e o entendimento da tendência, a tendência real para os preços da soja no mercado brasileiro, ou hoje já existe uma regionalização estabelecida para os mercados em função do atual momento da safra? Matheus, eu não estou te ouvindo, mas acho Oi? que Perdão. agora sim. Eu acho que eu cliquei no botão errado aqui sem querer. Agora sim. Mas eu estava dizendo que a regionalização ela sempre existe, sempre vai existir. Realmente existem regiões ali que elas sofrem realmente com deságio logístico, né, com dificuldade de escoamento. Existem regiões que já está com um excesso, né, de retenção de oferta, né, ou uma dificuldade logística de armazenagem que vai depreciando o preço. A gente vê muito isso acontecendo dentro do estado do Paraná, né? Preço dentro do Paraná que se equiparam a preço de interior do Brasil, tanto para soja quanto para milho, né? Paraná que está talvez um terço do caminho para colocar, né, esses grãos em rota de escoamento para exportação. Então, realmente, não é só o fator logístico, né, de frete que está impactando, mas realmente essa regionalização. Porém, quando a gente fala de alta, né, Carla, se realmente a gente tem a inclinação dos preços, né, a nível nacional subirem 5, 6, 7, 8, 9, 10 reais por saca, a gente tem nessa mesma inclinação para todas as regiões do Brasil. Talvez aqui algumas vão subir esses 10 reais por saca, outras vão subir 9, vão subir 8, porém a direção do mercado ela é unânime, né, para qualquer região do nosso país. E a gente sim enxerga o mercado já em tentativa de recuperação, não tentativa, já está em recuperação em algumas praças do Brasil. Tá? A gente já viu que somente nessa semana, né, tivemos em média Brasil, tá? Em média Brasil, 1,50 a mais na saca da soja ofertada ao campo brasileiro, tá? Em média, teve regiões que subiram até acima de 1,50, outras que foram um pouco mais modestas, né, um movimento de alta. Porém, o mercado já está naquela tentativa de empilhar, né, mais uma vez o movimento de ganho. O que realmente impede, né, um avanço mais significativo, Carla, ainda é, né, o excesso da soja não comercializada. Apesar das quebras, Carla, grande parte da base produtiva tem que entender que ainda mais da metade. O levantamento pela Pátria atualizado no dia 2 do 4, começo desse mês de abril, a gente estimou que ainda existe, né, 52% da safra brasileira, desses 143 estimados pela Pátria, 52% dessa safra total ainda na mão da base produtiva. Então, realmente, ainda uma oferta comercializável disponível que ela vem como um peso, né? Não que o mercado não vá subir, porém, se a gente tivesse já um volume de vendas a futuro mais agressivo, né? Menos soja a ser comercializada na mão do produtor,
realmente a gente já teria, né, um movimento um pouco mais acelerado desse movimento de altas, viu, Carla? Matheus, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas interatividades que estão chegando para ti, como sempre, né? Sempre que você está por aqui, muita informação, muita pergunta, muita informação importante. E olha só, o Mário Dossi foi o primeiro a chegar aqui para fazer perguntas. Ele diz o seguinte: pergunte para o Matheus se ele acredita em uma reagida nos preços do milho com o clima adverso no noroeste do Paraná e boa parte do Mato Grosso do Sul. Aqui em Dourados mesmo tem áreas com mais de 40 dias sem chuvas. Então vamos começar pelo milho, Matheus, porque o Mário Dossi foi o primeiro a chegar, nada mais justo. Mário, boa colocação, meu cara. A gente tem não só o Mato Grosso do Sul sofrendo com seca, né, assim como grande parte também do estado de São Paulo, grande parte do estado do Paraná. Realmente a gente tem cerca de um terço a 40% da safra nacional, né, de milho, safrinha, milho segunda safra, milho de inverno, realmente sofrendo, né, Mário, com a falta de chuvas, com as temperaturas elevadas. Algumas chuvas chegaram, né, nesses últimos dias e continuarão ali regando nos próximos 3 a 5 dias, porém ainda existe uma grande parcela, em especial do lado leste do Mato Grosso do Sul, grande parte de São Paulo e noroeste do Paraná, que ainda sofre com a ausência, né, com a falta de chuvas generalizadas, tá? Mercado do milho por agora, mas sendo bem objetivo, ele passa por uma tendência sazonal negativa, né? Sempre nessa mesma época do ano, Mário, é comum a gente observar os preços do milho recuando. Tá? É comum, tá? Por quê? Pelo mesmo fator que se dificulta, né, o entendimento do mercado da soja, que é a incompreensão sobre a dimensão dessa segunda safra brasileira. A qualidade do milho em campo no centro-oeste do país, em especial Mato Grosso, Goiás, né, Mato Grosso que comporta só do milho segunda safra, mais da metade da área total semeada, somente Mato Grosso. E a qualidade desse milho em campo dentro do estado do Mato Grosso, dentro do estado de Goiás, é realmente uma qualidade, não vou dizer impecável, mas muito boa. Tá? Realmente, o milho que foi semeado, as áreas que foram semeadas, elas estão dentro do estado do Mato Grosso, dentro do estado de Goiás, né? Hoje, o potencial primeiro e segundo maior produtor do milho segunda safra, a gente tem sim, né, uma qualidade de lavoura muito grande. Porém, a área que é o grande problema. Realmente não tem chuva que faça milagre para colocar milho saudável em regiões que nem sequer foram semeadas. Então, Exatamente. realmente, dentro do estado do Mato Grosso foi 13% a menos de área semeada. Aqui dentro do estado de Goiás foi quase 25% a menos de área de milho, segundo a safra semeado. Dentro do estado do Mato Grosso do Sul também não diferente, cerca de 9% a menos de área semeada. Então, quando a gente olha, né, a ótica do Brasil, apesar desses problemas, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, dentro do estado de São Paulo, dentro do estado do Paraná, né, que reduz, né, o potencial produtivo, o milho realmente vai encarquilhando, fica parecendo aquele abacaxi, né, todo espetado, realmente com a dificuldade imensa de gerar peso de grão, se quer gerar espiga, né, em alguns casos extremos, né, casos específicos extremos, mas a área total, independente de produtividade, ela sofreu um grande corte. Tá? A Pátria estima hoje que pelo menos a área nacional tenha sofrido um corte de 9,5%. Vamos Olha dizer só. 10% da área nacional, ela foi cortada, né? E a gente vai realmente apurar esse novo levantamento agora ao fim do mês de abril, tá? Potencialmente podendo ainda aumentar, né, essa área total que foi deixada de ser semeada por falta de janela, por, enfim, preços que não remuneravam o plantio, mas ainda há toda uma equação para ser desvendada. A sazonalidade, por agora, ela é negativa aos preços, tá? Agora, se tratando de um segundo semestre, Mário, a gente tem sim um viés de alta, não é? Recuperação dos valores do milho, tanto em bolsa quanto no mercado físico, porque no processo, na finalização de colheita, é inegável, né? De que se falta ou se sobra milho no nosso país, independente da qualidade da lavoura média no país, a gente tem bem menos área semeada neste ciclo safra. Matheus, o Rodrigo Sapiaginski, ele é ainda mais direto. Ele diz: bom dia. Prêmios 0 a 0, frete menor, recorde de exportação de soja. Óleos comestíveis em alta. Quanto tempo para a safra menor virar realidade e os preços remunerarem? Olha, muito boa pergunta, meu caro Rodrigo. Realmente, essas incompreensões existem, né? A gente vive, né, num momento onde a informação ela é muito acessível, muito fácil de ser compreendida. A gente já viveu cenários muito semelhantes ao que se vive hoje, né? Ah,
7, 8 anos atrás, há 15 anos atrás, há 25, 20 anos atrás. Foi algo semelhante nessa incompreensão do dimensionamento da safra brasileira, né? E não só incompreensão, né? Eu diria mais disparidade. Talvez compreensão existem, por um lado, mas há uma grande disparidade, né, sobre o dimensionamento total da soja brasileira. Porém, né, ainda falta-se, né, 15% de safra a ser colhida, não só colhida, mas depois também, né, distribuída por nosso Brasil, seja pelo canal de exportação, seja realmente pelo consumo interno. E sendo bem objetivo, Rodrigo, a colheita brasileira, ela dura, né, algo em torno de 4 meses, né, entre o início e a conclusão dela. E o consumo total dessa soja, né, ela leva mais de 12 meses. Então, infelizmente, enquanto a gente não encerrar um ano comercial 23, 24, a gente não vai ter, né, realmente o dado, né, real, o dado final sobre a dimensão da safra no país. Até por algumas vezes, viu, Rodrigo, existiu o caso de que houve a necessidade de reajustes pequenos, porém sim notáveis, de safra de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, a real certeza da dimensão da safra brasileira, sendo bem objetivo e bem prático, né, ela realmente não vem da noite para o dia. Tá? A gente vai, pelo menos, né, ter que encerrar o ano comercial para ver que nem tudo aquilo que se imaginava que foi produzido no Brasil foi consumido internamente ou exportado do nosso país. Porque realmente, se a gente tiver a capacidade, como alguns dizem equivocadamente, que o Brasil produza 155 milhões de toneladas, a gente está em linha com a capacidade de demanda suficiente para bater um novo recorde de exportação, Sim. que no ano passado foi de 102 milhões de toneladas e que neste ano deveria, né, aos olhos de quem fala que Safra Brasil é recorde, deveríamos, né, ter números aí superiores. O que nós na Pátria acreditamos que é impossível a gente alcançar sequer algo próximo aos 100 milhões de toneladas. Senão, vai faltar soja aqui dentro do Brasil. O Rodrigo Mendes diz o seguinte, Matheus. Bom dia, Carla e Matheus. Muita soja no interior do Maranhão, produtor segurando, almejando FOB interior no segundo semestre a R$ 120. E ele trouxe uma informação adicional dizendo: soja CIF Tegran chegou a 130 na semana passada, depois recuou. Como é que você avalia esse momento para o Maranhão e esse alvo que o produtor coloca de 120 FOB interior para o estado, Matheus? Foi a pergunta de quem? Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes, de fato a gente tem, né, algumas pontualidades que os preços FOB, né, ou até CIF, né, base terminal, eles sofrem essa elevação repentina, né, em 2, 3 dias, né. Potencialmente algum graneleiro que falta carga ser preenchida, né, e realmente a fim de fazer uma originação mais eficiente, mais rápida, né, o comprador base porto ou, enfim, o originador interno no Brasil acaba adicionando rapidamente algum prêmio, né? Um prêmio local, assim dizendo, não é um prêmio que se vê generalizado a nível nacional a todos os portos do país. Porém, é bem possível, sim, que o Tegran possa ter sofrido algum fator logístico, né? De necessidade de originação repentina, muito rápida, né? Ter que comprar muito rápido para fazer preenchimento de carga, para não ficar com ociosidade ali logística, né? Navio vazio, estacionado em berço. Então, é possível, sim, que a gente possa ter observado algum momento e vá observar de agora em diante, né? A fila de embarques no Brasil ela está cheia. Realmente, a soja brasileira ela foi amplamente vendida. A China já bateu o recorde de fila de importação para abril, tá? Até o começo de abril, a China já tinha batido o volume de importação recorde para o mês de abril. Não tinha nem começado direito o mês de abril. A fila de embarque já de navios nominados de soja mundial, não só brasileira, grande parte dela do Brasil, mas para ser entregue em território chinês, já tinha batido o teu recorde. Então, realmente, estamos sim batendo recorde de exportação, mês após mês aqui no Brasil. Lá em janeiro, quando batemos, muitos levantavam a bandeira, mas isso é compra passada. Em fevereiro batemos recordes, mas é compra passada. Em março falou de novo, bateu o recorde, mas é compra passada. Em abril estamos já batendo recorde e continuam ainda com a mesma historinha, conversinha para boi dormir, falando que é compra passada. Não, meus amigos, são compras imediatas, até porque os prêmios já se recuperaram, saíram lá de menos 100 na base média Brasil, em especial Paranaguá, para já no campo positivo, o spot, para já no campo de mais 10, 30 dias, mais 30, 60 dias. Então, realmente, os prêmios já estão em recuperação, mostrando, né, todo esse apetite pela soja brasileira. Matheus, quero muito te agradecer pela companhia
E eu vou encerrar o nosso comentário dessa quinta-feira, porque quinta-feira que vem está de volta, com o comentário do Luiz Fernando Lopes. Matheus Pereira é o melhor analista do momento. Aí você fica com essa reflexão para fechar sua semana. Obrigado, meu cara. Agradeço imensamente. A gente realmente vem fazendo um trabalho ali mais sério de estudo. Agradeço, assim, o comentário. Recebo com muito carinho, mas realmente tem muito trabalho ainda pela frente. O mercado ele não é fácil ser desvendado. E quando vocês me veem aqui, pessoal, falando eu, Matheus, porta-voz da pátria, não pense que é somente o Matheus aqui atrás. Eu tenho 12 analistas aqui dentro, pessoal, cada um com especialidade. Então, se quer realmente talvez elogiar, elogie a pátria. Porque realmente, eu falando aqui, sou porta-voz, né, de toda uma equipe comprometida, com o pé na roça, com realmente entendimento prático do campo, que não fala só balelinha, não fica só em arzinho condicionado falando sobre númerozinhos de tela, tá? Mas agradeço imensamente o feedback, mas eu vou externalizar, né, esse comentário, essa gentileza tua para toda a equipe Pátria, tá? Tô aqui apenas como porta-voz de toda uma equipe que faz um trabalho sério. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Para nós é um privilégio ter você toda semana aqui no Bom Dia Agronegócio, principalmente tendo tanta atenção com a nossa audiência. Obrigada, meu amigo. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço a ti e a todos que nos assistem. Até logo. Um abraço, até mais. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Para você que está chegando agora, este é o Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado, aqui no Notícias Agrícolas e também na Rádio Agro Hoje, todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, pelo horário oficial de Brasília. Estamos juntos para que você comece o seu dia bem informado. Como eu sempre falo, aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, e as notícias continuam chegando, porque em primeira mão os números da Conab, para você que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, nós estamos falando de uma atualização que acabou de sair, o 7º levantamento da safra 23-24, a Conab agora estima a produção brasileira em 294,1 milhões de toneladas, a 7ª estimativa traz este número, que representa uma redução de 8% em relação à safra anterior, ou 25,7 milhões de toneladas a menos para serem colhidas. A área estável, estimada em 78,53 milhões de hectares, e a quebra se deve, mais uma vez a Conab reitera, sobretudo à atuação de forte intensidade do fenômeno El Niño. Para a safra de soja, vamos buscar aqui, eu sei que vocês estão atentos a essa informação. Bom, com os trabalhos de colheita avançados nos principais estados produtores, nós temos algo como 76,4% na perspectiva da Conab de área colhida. A estimativa para a produção de soja é de 146,5 milhões de toneladas, 5,2% menor do que o número anterior. Para o milho, segunda safra, né? O milho tem uma produção total, na verdade, estimada em 110,9 milhões de toneladas, contabilizando safra, segunda safra e terceira, onde é possível de ser produzida, também apontando aí uma redução em relação à temporada anterior. Nós estamos falando então de um número que acaba de sair, vou reforçar, 110,9 milhões de toneladas de milho, 146,5 milhões de toneladas de soja, a Conab reforçando a quebra provocada pelo clima. Ano de El Niño, a safra brasileira sentiu demais. Em mais alguns minutos, esses números já estarão todos detalhados para você aqui no Notícias Agrícolas, inclusive com as tabelas da Conab, enfim, tudo mais. E às 13 horas, reforço, tem um novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, chegando ali com as suas estimativas também. E Matheus lembra dessa disparidade entre os números da Conab e os números que serão ajustados hoje pelo USDA às 13 horas. São 9 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para nós fecharmos o ciclo aqui das nossas notícias da manhã, um outro ponto que tem preocupado a produção sul-americana é a cigarrinha do milho. Se para o Brasil é um problema, para a Argentina não é diferente, e a cigarrinha tem frustrado as expectativas de uma recuperação da produção argentina de milho nessa temporada 2023-24. O inseto, que é o vetor de doenças também, que levam ao quadro de enfesamento do milho, tem preocupado autoridades e produtores com perdas de até 70% da área plantada em algumas regiões. E abre aspas para Nicolás Pino, que é presidente
da Sociedade Rural Argentina. Estamos em plena fase de colheita e, à medida em que os trabalhos avançam, a situação se agrava. Segundo ele, os danos são maiores nas áreas de plantio mais tardio, justamente as que vinham sendo favorecidas por melhores índices de chuva e com perspectiva de recuperação da produção. Seríssimo caso da cigarrinha na Argentina, tirando muito da produtividade, e os números já foram inclusive ajustados nessa semana pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, cortando 2 milhões na produção de milho, nas estimativas da Bolsa, ali com esses números vindo de 54 para 52 milhões de toneladas. 9 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero muito agradecer aqui a todas as mensagens que recebemos. Obrigada aqui pelas gentilezas, né? Hoje muitas pessoas parabenizando pelo programa. Eu agradeço muito pelo prestígio da audiência de vocês. Para nós é um prazer e um privilégio dividir as nossas manhãs com uma audiência tão seleta, tão participativa. Continuem participando, compartilhem o Bom Dia Agronegócio com seus colaboradores, com seus colegas de trabalho. Amanhã nós estamos de volta a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. É claro que a gente vai comentar os números do USDA e, claro, todas as manchetes, tudo aquilo que você precisa para começar o seu dia bem informado. Até amanhã, boa quinta-feira, bons negócios.